Olá galera do Doc, bem-vindos a mais um vídeo, este que é a parte 2 do manhwa, Global Killing, Awakening SSS Level Talent at the Beginning, e caso não tenha assistido a parte 1, estarei deixando o link para o mesmo na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Também queria agradecer o apoio de vocês com seus likes e inscrições aqui no canal, muito obrigado. Por isso, se você curte esse tipo de conteúdo, destrói o botão de like e me acompanha se inscrevendo no canal. Agora fiquem com o vídeo. Após o prota ter atravessado o portal, ele se encontrou numa floresta densa e pouco iluminada. Caminhando pela mata, sentiu uma sensação primitiva ao redor, e começou a entender melhor como o mundo exterior se parecia. Era como se um dinossauro estivesse prestes a atacá-lo das moitas a qualquer momento. Subitamente, ele sentiu um odor nojento por perto, e caminhou em direção a ele. Já no local, o prota viu que se tratava do corpo de Wang Qian. Ele estava estirado no chão e ensanguentado, com marcas de uma eliminação cruel e dolorosa. Olhando para o cadáver, o prota diz que mesmo que ele tenha ido para o mundo dos mortos por causa de sua personalidade imprudente, no final, ainda era tudo culpa do aparecimento súbito deste mundo cruel. Depois de ver aquele cadáver, ele só percebia isso, que poderia ir de base a qualquer momento neste mundo. Se ele quiser sobreviver, precisaria ser cuidadoso e continuar a ficar mais forte. Neste momento, o prota se deu conta de uma coisa. Se ele não estivesse enganado, o que havia pensado poderia funcionar. Então se aproximou do cadáver e colocou sua mão acima do corpo, ativando seu talento inato, Extração Infinita. Uma intensa luz azulada se formou entre o corpo e sua palma, e instantes depois uma notificação informou que a extração infinita foi bem sucedida, e ele havia adquirido o talento Frenesi de Poder do Rank D. O prota ficou contente por sua teoria estar correta. O talento do Rank D, Frenesi de Poder, ele realmente conseguiu extrair o talento inato do Wang Qian. Vimos que agora ele tem dois talentos inatos, a Extração Infinita, Rank SSS, e a Frenesi de Poder, Rank D. A extração infinita é uma habilidade inata que pode ser usada em todos os tipos de alvos. Ela pode proporcionar resultados extraordinários. A Frenesi de Poder é um talento de aumento de poder. Usá-lo pode aumentar a força de alguém em 3 vezes. A força do prota originalmente era de 8, então após usar o Frenesi de Poder, ela iria aumentar para 24. Ele poderia ter instantaneamente o dobro da força de um ser humano adulto comum. Sorridente e animado, o prota confirmou o uso correto de seu talento inato de Rank SSS. Com tempo suficiente, ele poderia possuir centenas de milhares de talentos inatos. Com todos os talentos inatos, ele seria capaz de se tornar o ápice da existência humana, e essa sensação de ficar mais forte era eletrizante para ele. Wang Qian era muito forte, mas sua velocidade e defesa eram medíocres. Além de ser imprudente, ele não avaliou sua situação e sem pensar saiu para caçar um monstro, por isso acabou indo de arrasta para cima. Portanto, para a maioria das pessoas, a cooperação é o único caminho para compensar as fragilidades uns dos outros e sobreviver neste mundo, disse o prota enquanto pegava a espada do Wang Qian, e usou o seu talento inato, Extração Infinita, para aprimorá-la. Em seguida disse que esse não era o caso dele, com a sua habilidade inata, ele não terá mais fragilidades. Após ter ativado seu talento, uma notificação informou que ele extraiu toda a ferrugem e resíduos da espada de novatos, e ela foi transformada em uma espada de aço refinado. O prota também avistou o cadáver de uma fera feroz, e presumiu que fosse do coelho Dente de Sangue, Rank 1, que deu fim no Wang Qian. Olhando para seus ferimentos, ele presumiu que a besta fora surpreendida por um ataque nas costas depois de ser cercado por pessoas. Então o prota usou seu talento, e extraiu com sucesso 2 pontos de força. Ele se perguntou quantas vezes poderia extrair, e ao ter tentado usar novamente, a extração falhou. Observação: aqueles com nível abaixo de 20 só podem ser extraídos uma vez, e o limite já foi atingido. O prota percebeu que foi o mesmo com a espada de novato, mas ele não se importava, contanto que pudesse encontrar novos cadáveres, ele poderia usar a extração infinita novamente. Aquele grupo de pessoas deve ter finalizado várias feras ferozes pelo caminho. Se ele apenas seguir os rastros deles, provavelmente encontrará mais cadáveres. Será bem mais fácil atacar uma fera feroz com um grupo maior de pessoas se ele apenas segui-los. Assim,
encontrará ainda mais feras ferozes. O Prota decidiu seguir o rastro das pegadas, e nesse instante uma notificação informou que o novato, Li Yui, foi de vala por um roedor gigante de nível 1. A notícia alarmou o Prota, que começou a refletir sobre o fato da pessoa, que estava em um grupo, ter sido eliminada. Então ele começou a pensar sobre alguns fatos. Quando ele estava extraindo do cadáver do Wang Qian, obteve seu talento inato, e quando fez o mesmo com o coelho dente-sangue, obteve 2 pontos de atributos. Humanos e feras são diferentes. Uma fera de nível 1 é muito fraca, elas não possuem nenhum talento inato, e só contam em força física, por isso que só conseguiu extrair alguns pontos de atributos. Já que esse era o caso, ele poderia encontrar o cadáver do Li Yui, e talvez pudesse obter outro talento inato, o que valeria mais a pena. Ele não tinha certeza de qual caminho o time do Li Yui pode ter seguido. Presumindo logicamente, acidentes têm mais chances de acontecer num caminho com menos pessoas. Seguindo essa linha de raciocínio, o Prota escolheu a rota que achou mais adequada, e ficou de olho se haveria mais oportunidades ao longo do trajeto. Outra notificação informou que o novato Zhou Shen foi finalizado por um roedor gigante vicioso de nível 1, e o Prota se espantou com a eliminação de mais uma pessoa. Por ser o mesmo roedor gigante, o Prota presumiu que os corpos dos dois estariam no mesmo local. Pelo visto, a situação que eles estavam enfrentando era bem mais grave que ele imaginava. Aquela era uma situação que um pequeno grupo não conseguia lidar, o que levou à morte de 2 pessoas em sequência. Enquanto desbravava a mata imerso em seus pensamentos, alguma coisa o perguntava se ele realmente queria ir até o local das mortes. Uma forte brisa lhe aderiu à pele, fazendo sua determinação vacilar por um breve momento, mas logo a recuperou e seguiu em frente. Neste mundo perigoso, se você é fraco e continua fraco, acabará como um peixe em um prato pronto para ser devorado. Nesse mundo qualquer um pode ir de vala a qualquer momento. O Prota seguia seu percurso, à medida que pensava em ser extremamente cauteloso devido à periculosidade do lugar ao qual estava indo. Conforme se aproximava, o cheiro de sangue ficava mais forte, então considerou já estar perto do local. Ele passou por alguns obstáculos e finalmente chegou em seu objetivo, avistando o cadáver de quem seria Zhou Shen, que foi eliminado pelo roedor gigante. O segundo corpo que viu devia ser da Li Yui. Mantendo sua estratégia de ser cauteloso, o Prota mantinha-se agachado, e observando o ambiente, ele pensou que o roedor gigante provavelmente estava próximo. Uma fera feroz de nível 1 tem o poder de combate de uma estrela 3, e seu poder de combate era de uma estrela, então, em circunstâncias normais, ele não seria páreo para a fera. De repente o Prota ficou estarrecido com algo que avistou na sua frente. Inacreditavelmente, o roedor gigante nível 1 estava muito ferido próximo aos corpos dos novatos. O Prota expressou um leve sorriso, e começou a se aproximar enquanto pensava que o poder de combate de uma besta de nível 1 era de 3 estrelas, e o seu era de 1 estrela. No momento ele não era páreo para a besta sob circunstâncias normais. Felizmente, ambas as pernas dele estavam quebradas, além de que estava severamente machucado. Ele pensou que dar fim naquela besta seria mamão com açúcar. Ele foi em direção à besta, esgueirando-se na mata. 5, 4, 3, 2, e a 1 metro de distância, ele pulou para cima da fera enquanto o talento inato poder de furor estava sendo usado. A besta percebeu sua presença um pouco antes e conseguiu reagir a tempo, porém aquele não era o verdadeiro Prota, que já esperava por aquilo, dizendo que um animal sempre será um animal, há um limite de quão esperto eles podem ser. Então ele energizou a lâmina de sua espada, ainda no ar, e disparou a mesma bem em cima da fera, atingindo-a com muito poder, e finalizou o golpe caindo sobre o alvo, fincando ainda mais sua espada no peito da besta, o que causou um grande abalo devido à dispersão de energia do ataque. Com a besta ainda gritando de dor, o Prota concentrou energia no seu punho e socou o rosto do monstro. Por fim, ele havia conseguido derrotar o roedor gigante com sucesso. Em seguida ele disse que não esperava que se esgueirar até um roedor gravemente machucado ainda seria perigoso. Ele subestimou a atenção da besta, e seria mais cuidadoso de agora em diante. Subitamente, a fera começou a liberar energia, o que surpreendeu o Prota que não entendia o que estava acontecendo. No entanto, a energia foi em direção ao Prota, que a absorveu.
Uma notificação o informou que por conta daquela eliminação ele obteve 30 pontos de energia. Ele se questionou se aquele era o poder ganho por matar uma besta de nível 1, e sentiu-se aquecido como se sua fadiga tivesse sumido. Ele abriu seus status e começou a analisar suas informações. Após ter eliminado o roedor de nível 1, seu estado de nível 1 em 0 de 100 se tornou 30 de 100. Retirando sua espada da besta, ele diz que aquilo era um bom começo, e sob o céu azul, empunhando sua espada, o Prota estava determinado a continuar seu plano. Ele usou a sua extração infinita no roedor, e com o sucesso da extração, ele obteve 2 pontos de agilidade. Sua agilidade subiu para 11 pontos agora, e ele estava mais forte. Os pontos de atributos ganhos das bestas selvagens de nível 1 são muito poucos. Então o Prota decidiu ir atrás de monstros de nível 2 quando estiver mais forte. Ele seguiu em direção ao corpo à sua frente, e utilizou sua extração nela, adquirindo o talento Rank F, Senso de Olfato Aprimorado. Este era o nível de talento mais baixo, um dos 6 sensos aprimorados. Senso de Olfato Aprimorado é um talento que aprimora seu olfato em 10 vezes quando usado. Aquele talento poderia ser um lixo aos demais, mas era extremamente útil para o Prota. A floresta ali era bem densa e será difícil encontrar cadáveres. Com este talento ele poderá os encontrar pelos seus cheiros. Além disso, com isto poderá farejar as bestas em lugares distantes, e ser capaz de desviar de perigos preventivamente. Ele obteve estabilidade no momento ideal. Nenhuma hora havia passado desde o começo do teste, e sua força e agilidade já atingiram os padrões de um humano adulto. Ele ativou seu talento inato, extração infinita nas 2 espadas que pegou. Adicionando os 3 outros talentos que ganhou, seu poder geral de batalha devia estar a 2 estrelas, ou também no pico de 2 estrelas. No entanto, a avaliação de poder no painel do sistema de Tyndall apenas leva em conta o índice de 4 dimensões, o que significa que na superfície, seu poder de batalha ainda está em 1 estrela. Sua extração foi bem sucedida, e a ferrugem e resíduos foram removidos das espadas de novato, agora eles eram espadas de metal refinado. O Prota concluiu que a avaliação de poder de batalha pelo Tyndall apenas deve ser usado como referência, e não deve ser confiado demais. Carregados pelo vento, inúmeros cheiros alcançaram o Prota, que ficou sobrecarregado por conta de seu novo talento, Senso de Olfato Aprimorado. O fortalecimento em 10 vezes do olfato realmente o fazia sentir vontade de vomitar, por todos os cheiros que estava sentindo. Ele decidiu relaxar, e não se preocupar com isso. Só precisava se acostumar com aquilo devagar, e diferenciar cada um deles. Então o Prota começou a focar nos cheiros, e a distinguir um por um. A fragrância leve que sentia, era o cheiro da lama. Ele também sentiu o cheiro das flores, era como se estivesse entre elas. Enquanto estava imerso em sua habilidade, analisando cada fragrância com seu talento, mais alguém parecia estar correndo em algum lugar. Nesse instante, o Prota sentiu que havia algo por perto. Então nos é mostrado que mais um novato estava fugindo de um roedor gigante. A besta tentou atacá-lo, mas o jovem rapaz conseguiu se esquivar. Assim que a besta ficou em um ponto específico, o líder do grupo gritou que estava na hora, e todo o time se atirou na direção da besta, cortando-lhe as patas e eliminando a criatura. Eles ganharam 30 pontos de energia pela eliminação do roedor de nível 1. O grupo deles teve o azar de encontrar 2 roedores gigantes uma vez que foram pegos desprevenidos. Todos saíram machucados, e infelizmente, 2 membros, Liu e Zhu Shen, foram de arrasta para cima. Se não fosse pelo chefe deles ser inteligente, os dizendo para lutar enquanto recuavam, atraindo a besta ali, e o eliminando ao cercá-lo, tinha medo que tivessem ido de arrasta para cima também. O chefe disse para pararem de conversa e disse para irem eliminar o outro rato gigante ferido, e assim, todos do time seguem até o local. O Prota estava escondido atrás da vegetação observando tudo. Ele pensa que os tais, Liu e Zhu Shen que mencionaram, devem ser os cadáveres que encontrou antes. Como o Prota já havia acabado com o roedor gigante que eles estavam indo finalizar, era melhor ele vazar dali antes que arrumasse problemas com eles. Então o Prota ativou seu talento inato, velocidade aprimorada, e se impulsionou para frente saindo em disparada. Ele lamentou, neste mundo sanguinário,
Virtudes como misericórdia e humildade vão apenas custar sua vida, você tem que fazer tudo o que pode para sobreviver, pensou o prota. Por mais de 3 horas, enquanto os demais trabalhavam para eliminar bestas, o prota vagou em volta para entender a situação deste plano de novato. Há 5 tipos de bestas nível 1, nos planos dos novatos. Roedor gigante, coelho presa de sangue, lobo cinza da pradaria, o Berserk Boar, e a cobra de 9 anéis altamente venenosa. Aquele era o 4º Berserk Boar que ele extraiu. No momento da extração, uma notificação informou que o limite foi atingido, e a extração falhou. O prota ficou surpreso, então um lembrete foi exibido dizendo que após 3 extrações seguidas da mesma besta de nível 1, o limite será atingido. Ele relembrou que, com exceção da cobra de 9 anéis, já havia extraído das outras bestas 3 vezes. Parece que ele teria que focar em encontrar as cobras de 9 anéis de agora em diante. Enquanto extrai o talento de mais uma pessoa, o prota pensava que nas últimas horas o sistema Tiandal anunciou 7 eliminações no total, mas só encontrou este cadáver na sua frente. Em comparação aos atributos das bestas, talentos humanos são mais difíceis de conseguir. Sua extração então é concluída, e ele obteve talento de rank E, visão aprimorada. Vou deixar o status a tias dele por alguns segundos na tela. O prota se felicitou por ter finalmente alcançado 2 estrelas, e já estava seguro sobre enfrentar uma besta de nível 1 por si só. Subitamente, um forte cheiro alcançou o prota, era como um aroma floral e frutado. Momentos depois, vimos do que se tratava o cheiro. Escondido atrás de um tronco de árvore, o prota observava a criatura que parecia estar guardando uma flor com um baita aroma, e por intuição ele acreditava que sua origem era extraordinária. A serpente de 9 anéis altamente venenosa era a besta mais forte dos planos dos novatos, e era a única que podia dar pontos de atributos de energia. O prota agradeceu pela ótima colheita que estava prestes a fazer, mas antes que fizesse qualquer outro movimento, ele foi notado pela serpente que já havia o localizado. O prota foi descuidado, e a serpente saiu ferozmente em sua direção. Ela tentou abocanhá-lo, porém ele conseguiu escapar do ataque, saltando para cima, tendo apenas o tronco da árvore partido ao meio. O prota, no entanto, estranhou ela estar tão devagar, e se questionou que talvez estivesse lenta porque acabará de comer sua presa, e ainda estava a digerindo. Ele então empunhou uma de suas espadas energizada na lâmina, dizendo que não importava, pois iria cuidar de eliminá-la o mais breve possível. A serpente vinha novamente contra ele, e com seu rosto suado pela alta adrenalina, ativou seu poder inato, poder de furor, estacando sua lâmina no céu da boca da serpente. Por estar fixado na boca da besta devido à espada, ele foi levado ao céu por conta dos movimentos agitados da mesma, que sentia uma enorme dor, mas ainda tentava o devorar. O prota se contorcia e procurava a melhor maneira de não ser engolido por ela. E assim que viu a oportunidade, ele se desprendeu da boca da serpente e retalhou o monstro em diversas partes com maestria, quase como se preparasse um sushi de serpente venenosa. Com os destroços e os restos mortais da serpente espalhados no chão, o prota diz que conseguiu 40 pontos de energia, e só precisava eliminar mais uma besta de nível 1 para avançar para o nível 2. Ele também admitiu que se não fosse pela barriga daquela serpente, ele não seria capaz de eliminá-la facilmente. Sua expressão era séria e reflexiva naquele momento. Olhando para os pedaços da serpente, o prota decidiu abrir a barriga dela, e ver o que estava lá dentro. Então ele usou sua espada para rasgar a barriga da besta, abrindo uma enorme fenda, e por ela, o prota pôde ver o que estava lá. Era um humano, deixando ele espantado com o que via dentro da barriga daquela besta feroz. Neste mundo de caos, qualquer um e todos podem ir de vala, a única diferença é em como eles são eliminados. O predador se alimenta da presa, e o mais forte irá sobreviver, esta era a regra deste mundo. Isso é tudo, galera. Martele o like se deseja a parte 3, e se inscreva para ficar por dentro dos novos vídeos do canal, e novamente agradeço pelos 100 inscritos, tenho certeza que iremos deixar o time Doc ainda maior. Então fiquem na paz, nos vemos no próximo vídeo.